Pois bem, senhores, várias são as possibilidades e ferramentas que podemos utilizar com o propósito de fazer transformação digital. Isso é sabido por todos, né? Basicamente, todas as ferramentas digital, especialmente aquelas que têm capacidade de trabalhar web, são candidatos a ser usadas para transformação digital. O que nós falaremos nesse bate-papo vai ser falar exatamente sobre um conjunto de ferramentas denominado Content Services, especialmente sua aplicação para a área de governo, que vai ser um dos grandes objetivos desse nosso bate-papo, né? Falar sobre transformação digital usando Content Service e aplicações para governo. Ok? Bom, então nessa nossa agenda, nós vamos falar um pouco da Hyland, que é um fabricante de soluções de Content Service, como o OneBase. Vamos falar de gestão governamental, aplicações e soluções de Content Service na área governamental e, eventualmente, vamos abrir aí para perguntas e comentários dos senhores. Bom, falando um pouquinho sobre a Hyland Software, é uma provedora líder, né, em Content Service, que possibilita, então, aos clientes a busca pela entrega de benefício, em modo geral, aos seus clientes. É uma empresa que já tem mais de 29 anos, né? O ano que vem vai fazer 30 anos, 2021 faz 30 anos de existência, então não é exatamente uma startup, é uma empresa consolidada, com crescimento bem significativo, né? Milhares de clientes ao redor do mundo. Aqui são as regiões onde nós possuímos escritórios, né? Foi fundada, como dito, em 91, tem mais de 30 escritórios, presente em mais de 85 países. Hoje tem mais de 3.600, na realidade, colaboradores. Cerca de 15% do faturamento é investido em pesquisa e desenvolvimento e mais de 20 mil clientes espalhados pelo mundo. A sede da organização fica em Westlake, lá em Ohio, né? Ela é líder como ferramenta, né, no quadrante do Gartner, que trata basicamente de ferramentas de TI, e na área de negócios é líder na área de ECM, né, que é Content Management, no Forrester, né, para esse tipo de ferramenta desde 2010. Falando um pouquinho então de Content Service, né, quando você fala exatamente do quadrante mágico do Gartner, o propósito, né, e o que é mais destacado é que ele suporta as necessidades relacionadas ao conteúdo corporativo e aos processos operacionais de negócio, bem como combina recursos, gerenciamento robusto de conteúdo e metadado, automação de processos e outras coisas que dizem respeito a Content Service, né? Ele trabalha essencialmente, né, normalmente quem compra Content Service, plataformas, ou seja, plataforma de Content Service, o que ele está priorizando? Primeiro, parar de existir conteúdo não estruturado de forma tão distribuída, racionalizar essas fontes, evitar os silos de informação, trabalhar intensamente na transformação digital dos negócios, que é o nosso propósito aqui, e, obviamente, modernizar o trabalho, né, com as expectativas dos usuários, da força de trabalho, né, que nós sabemos que mudou para sempre. E, nesse contexto, o que é o OneBase, então? O OneBase é o principal produto, né, o produto de link da Hyland, que consiste basicamente numa plataforma flexível, né, continuamente atualizada, configurável, com o objetivo de construir as diversas aplicações de negócio, que atendem às necessidades atuais e futuras de forma completa, integrando com todas as áreas da organização. E o conceito básico que nós temos de Content Service é qual? Né? É uma combinação dinâmica, né, de estratégias, métodos e ferramentas para captar, gerenciar, armazenar, preservar e distribuir conteúdo de banco de dados, bem como documentos relacionados a processos durante todo o ciclo de vida, né? Agora, o Content Service nunca é uma ferramenta isolada, ela tem várias áreas de ação, como nós vimos no conceito. Vai permitir eu captar esse conteúdo
né, captar esse conteúdo, seja ele banco de dados ou documentos, imagens, filmes, imagens DAIC, ou seja, o que for, gerenciar tudo que for necessário, entregar isso às pessoas que têm direito de visualização, armazenar para poder fazer distribuição e cuidar da preservação a longo prazo. E quando você quebra isso em caixinhas, você perceberá que, na realidade, nós temos muitas ferramentas embutidas e que nós vamos trabalhar com a maior parte delas, né? Ou seja, com formulários eletrônicos, integrando com RP, CRM, fazendo reconhecimento de código de barra, captando imagem, fazendo composição de documentos, emitindo relatórios, importando esses documentos, indexando, usando o gerenciamento eletrônico de documentos, workflows, usando visualizadores, convertendo imagens, usando certificado digital, distribuindo para rede local, para e-mails, dispositivos móveis e outros mais. Ok? Agora, que tipo de conteúdo a gente está tratando quando a gente está falando disso aqui? Qualquer tipo de conteúdo? Olha só, quando você pensa em conteúdo, basicamente nós temos esses 6 tipos, né? Transacional, negócio, persuasivo, social, conteúdo de internet das coisas e Big Data. Né? Cada um tem um propósito, né? E cada um tem uma ação própria. Qual é o nosso foco de transformação digital aqui? Nosso foco vai ser basicamente trabalhar com o conteúdo transacional e conteúdo de negócio. A gente não vai ter objetivo a princípio, durante essas capacitações, durante nossa ação, de ficar trabalhando com conteúdo de internet, né? Web Content Manager, ou conteúdo social de WhatsApp, ou ficar captando, com exceção de um ou outro projeto, ou mesmo Big Data. Nosso maior foco com OnBase vai ser tratar de conteúdo transacional e conteúdo de negócio. E para isso, nós temos um material de referência, que é esse livro sobre gerenciamento de conteúdo empresarial, que é a base de informação em português para quem precisa se informar sobre o tema. Então, quando nós falamos sobre o OnBase, nós estamos falando de todas as áreas em que atua ali, que foi indicado pela AIN, né? A captação, gerenciamento, acesso, integração, medição e armazenamento. Adaptando para isso uma série de recursos, né, de conteúdo, processo, automação. Nós vamos ter ferramentas específicas para captação, para gerenciar, para automatizar, comunicações ao cidadão, colaborar, gerenciar casos não estruturados, fazer relatórios, fazer busca e gerenciar esses registros como um todo. E quando eu falo de banco de dados, parece ser óbvio para todo mundo que é a captação de banco de dados, já é nosso trabalho fazer isso direto. Mas a gente pode trabalhar também, e trabalharemos muito fortemente, no sentido de conteúdo não estruturado, podendo captar imagens, filmes, documentos, através de dispositivos como celular, através de documentos e formulários eletrônicos ou não, através de bancos de dados legados que eu já possuo, através de coisas que eu tenho armazenado, né, de uma maneira geral, através de outros sistemas, né, e ambientes de compartilhamento, bem como captar isso através de e-mail ou coisa que o valha. Quando você fala de conteúdo estruturado, nós vamos ter condições de captar informação de basicamente qualquer ambiente que se disponha a dar acesso aos dados, seja em banco de dados SQL, Oracle, outros sistemas, né, de banco de dados, SAP ou DBC, e qualquer outros formatos que venham a surgir. Quando eu falo dos sistemas em uso, eu podia ter um sistema de relacionamento com o cliente, de gestão empresarial, software de gestão de hospitais e tantos outros que eu poderia pegar e acessar e colocar isso funcionando, né? A gente sabe que cada organização tem vários aplicativos, né, de linha que precisa utilizar e muitos deles fornecem relatório com informações sobre diferentes áreas de negócio, sabemos disso. Mas tem 2 questões que você tem que pensar toda vez que trabalha com isso. Essas informações desse relatório fornecem contexto suficiente para a gente obter o conhecimento necessário para funcionar o negócio? Esses sistemas são flexíveis o suficiente para permitir experimentação e prototipagem, né, de opções de melhoria de processo?
Bom, essencialmente falando, a gente está trabalhando com um ambiente que permitirá isso, né? E, essencialmente, se eu quisesse fazer uma alteração do processo de negócio, ele seria suficientemente flexível? Nosso sistema permite dar essa flexibilidade, né? Essa que é a intenção. Essa tecnologia da Highland, né? Que é o OnBase, vai permitir conectar diversos sistemas e fontes de informação sem maiores problemas. Agora, para isso, nós precisamos de uma estrutura de trabalho. Uma estrutura de trabalho para poder integrar todos esses conteúdos, né? E aqui nós vamos pegar e utilizar uma perspectiva de contexto de negócio sempre, usando a exibição contextual, criando serviços baseados em segmento e alinhando essa governança de informação. Claro, atendendo tudo aquilo que a gente precisa atender em termos de governo, seja as diretrizes do TCU, ISO 9000, 14000, OSHA, Sarbox, etc. Ok? E nós temos esquemas preparados para isso, para, por exemplo, gerenciar informação de maneira integrada, sabendo que tipo de gerenciamento vamos fazer com cada tipo de informação ou documento desse, né? Alinhado com as diretrizes do CONARC, né? Do EARC. Vamos entender exatamente que processos estão associados. Nós temos métodos a partir do produto, do processo, do projeto, da atividade fim, do departamento, ou de exigências legais, ou do plano de classificação de arquivo, determinar como vamos gerenciar essa informação, gerenciando e associando os tipos documentais, os tipos de informação para cada estrutura dessas. Vamos associar essas informações ao tipo de tecnologia que nós precisamos utilizar para gerenciar. Uma nota fiscal, por exemplo, como que ela chega para mim? Está chegando XML? Está chegando papel? Como que ela está chegando para mim? E como que eu vou tratar esse tipo de coisa? Vamos poder relacionar isso aos índices, às palavras-chave, aos metadados para gerenciar, bem como dimensionar esses ambientes. Nós temos ferramentas para isso. E temos uma série de informações que podem compor esse projeto, né? Ou seja, faremos modelagem de processos, grupos de disco, fichas de análise documental, índices, padrões de documento e uma série de outras coisas que permitem fazer essa configuração. E normalmente os projetos que a gente faz são usando, né, uma abordagem Scrum. A gente vai dividir como que nós vamos fazer a implantação em cada fase, o que nós faremos, né, nessa implantação. Agora, é um trabalho que é normatizado? Além da empresa ter ISO 9000, a gente usa como referência para gestão documental a 15489, né, que é a referência internacional de como se armazena informações, especialmente quando está tratando de documento. Existem muitas normas que regularizam, né? Aqui está os itens da 15489, né, que regulariza e que a gente trabalha baseado nisso. Aqui nós temos um exemplo, né, de trabalho que a gente faz, por exemplo, uma macrovisão do processo para gerenciamento de projetos e obras, né? Então, um dos nossos trabalhos é pegar esses processos e automatizá-los. Aqui um outro exemplo de processo que a gente automatiza, né? Conferir medição e pagar serviço, avaliar desempenho de contratada, gerar aditivo, ou seja, vários processos. E quando eu estou falando de processos e informação, eu tenho que sempre criar um conceito, né, do que é que eu estou querendo gerenciar. Para isso, vocês vão ter ajuda, lógico, de como eu faço a estrutura para orquestrar essa informação que está sujeita a fazer transformação digital, até chegar ao ponto de eu poder disponibilizar ambientes para o meu cliente e entender como que ele vai poder gerenciar isso, os metadados, como que ele vai ter acesso a essa informação como um todo, como que isso deve estar organizado, né? Bom, dúvidas até aí? Vamos falar então um pouquinho sobre gestão governamental, falar de conteúdos e processos na gestão governamental. Primeiro vamos entender o seguinte: nosso maior propósito, em primeiro plano, é fazer transformação digital na área de governo.
Quais são as áreas típicas de governo? Olha, meu amigo, são muitas as coisas. Educação, saúde, segurança, mobilidade, infraestrutura, que inclui construção de prédios, fazendário, comunicação social, casa civil, casa militar, ciência, tecnologia, cultura, desenvolvimento, direitos humanos. Olha, o governo, via de regra, é a organização, como você pensa nela como um todo, com maior quantidade de competências e maior quantidade de serviços, normalmente é a maior organização em termos de funcionalismo, né? No Espírito Santo nós temos ativos cerca de 55 mil funcionários, nenhuma empresa dentro do Espírito Santo. Claro, quando você pega uma Vale, que tem 80 mil funcionários, ela é espalhada em 47 instalações aí pelo mundo, né? Mas é como se fosse uma organização grande demais. E mesmo quando você pega e divide, não, quero pegar um segmentozinho só, quero pegar só o hospital, que é uma parte aqui da área de saúde. Olha, se você for pegar só o hospital, você vai pegar dentro do hospital uma quantidade enorme de setores que precisam gerenciar informação. Se eu pegasse uma escola, se eu pegasse um Detran, se eu pegasse uma gerência de obras, não importa o local onde eu vou pegar. O fato é que eu vou ter muita coisa para gerenciar, independente da onde eu esteja. E não vai ser tudo o processo. A verdade é que quando eu estou falando das atividades, na realidade seria melhor chamar operações, que é um nome moderno. O que a gente sabe disso? É que nós temos um conjunto de operações muito grandes, a gente vai discutir melhor sobre operações na frente, né? De operações não estruturadas, que essas você faz ad hoc, né? Você faz operações repetitivas, extremamente repetitivos, que a gente chama de processo, né? E, obviamente, tem várias coisas que eu executo como projetos, ou seja, entrega única. Ou seja, essa aqui não tem estrutura, eu vou resolvendo à medida que aparece. Essa aqui são entregas repetitivas, essa aqui é entrega única. Agora, à medida que eu vou evoluindo, é natural que aquilo que não estruturado passe a ser projeto, que é projeto, que é repetitivo, passa a ser processo. E quando eu tenho processo, isso quer dizer que eu tenho regras. Eu tenho regras, tenho rotas definidas, está tudo definidinho. E aqui onde está a maior chance de eu ter, obviamente, transformação digital, quando eu tenho operações como processo, né? Isso é o que eu queria que acontecesse, que aumentasse a quantidade de operações como processos, né? A gente vai estar discutindo isso depois de novo, que cada vez mais eu tivesse processo para estar sujeito a ter, então, transformação digital, ok? Agora, quantas operações tem uma empresa normal? Olha, uma organização normal pode ter muitos milhares, né, de operações. Quando você fala do governo como um todo, se cada secretaria tiver 500 operações exclusivas, vezes 50 vai dar 25 mil, mas vai ultrapassar isso facilmente, né? Isso, inclusive, é multiplicado muitas vezes ao detalhar essas atividades principais. Mas são tantas atividades que eu tenho que priorizar aquelas que eu pretendo fazer transformação digital. O que eu vou considerar aqui? Obviamente, a quantidade de execução. Quanto mais eu executo, quanto mais ela vira processo, melhor de ser feita a transformação digital. Se eu tenho ou não possibilidade de investimento e, logicamente, maturidade do segmento, né? As rotinas mais bem estruturadas são aquelas com maior chance de transformação digital, de automação de processo. Em geral, quando você pega uma média, né? Mais de 60% das atividades podem ser automatizadas como processo. Especialmente no caso do governo, estamos falando muito de serviços, né? Muito de serviços, e uma grande parte de serviços de informação. Nós temos alguns casos que são bem fora disso. A saúde, por exemplo, trata diretamente com o paciente, mas muitos dos serviços governamentais são serviço de automação. Agora, quanto tempo eu levo para automatizar uma operação? Logicamente que depende da operação. Como isso é uma distribuição estatística, olha só, eu posso ter uma operação que gaste poucas horas, assim como posso ter operações que gastam meses.
né? Poucas horas ou meses, vai depender do tamanho da operação que eu estou tratando. E os processos? Pode ser automatizado com sistemas já existentes, verificar se pode ter ou não migração para sistemas existentes, pode ser padronizado por exigência legal, por exemplo, usando sistemas do governo obrigatórios. Alguns podem requerer programação por ter características únicas e não previsíveis, né? E podem ou não usar sistemas tipo workflow, gestão de conteúdo, business rules engine, né? Para gerenciamento de regra, content service, enfim, todos os tipos. Agora, dado que são muitas áreas que estão envolvidas, como é que eu vou obter proveito da informação já cadastrada em outro órgão? Se o cidadão já se cadastrou aqui, por exemplo, na área de educação, ele precisaria se cadastrar também na saúde? Precisaria se cadastrar na cultura, no turismo? Como que eu vou implantar isso de maneira integrada e todo mundo poder compartilhar as mesmas bases de informação? Que esforço eu preciso para implantar isso em todas as secretarias e órgãos, né, do governo, então? Bom, primeira coisa a pensar o que de fato nós estamos querendo gerenciar, né? São operações, informação, o que nós estamos querendo? Olha só, essencialmente, quando você pensa em gerenciar, a maioria das pessoas querem gerenciar essencialmente produtos. Eu quero entregar produtos de melhor qualidade ao cidadão, seja bem material ou seja serviço. Então, nesse caso, quando você pensa no governo, os principais impulsionadores, o que são os principais impulsionadores? Olha só, todo governante está querendo ter eficiência operacional. Todos eles estão querendo melhor produtividade do servidor. Todos têm que trabalhar conforme leis e regulações. Todos querem melhorar os processos de trabalho, bem como reduzir custos administrativos. Esses são os principais impulsionadores levantados pela IBM agora esse ano, né? Nós tiramos isso no site da IBM. Mas se você parar para reparar, essas são as mesmas, é o mesmo viés que a iniciativa privada procura: ter eficiência operacional, ter melhor produtividade, trabalhar conforme as leis e regulações, claro, ninguém quer trabalhar fora da lei, né? Não faz sentido, melhorar os processos de trabalho e reduzir custos administrativos em geral, né? Sobretudo, né, fornecendo atenção ao cidadão. Agora, como nós podemos fazer isso? Bom, para isso, a gente pretende ter uma mudança no gerenciamento de informação. Como? Ao invés de uma abordagem tradicional de coletar, armazenar, divulgar em conformidade com o ciclo de vida, né, realizado de maneira discreta, numa percepção mais arquivística do que seja informação, com aderência ao IARC, CIGAD, seja lá o que for, a gente precisa de uma visão que permita não abandonar, é claro, a visão arquivística deve ser mantida, mas que permita também uma visão geral, né? Uma visão geral, conforme os direitos de uso, permitindo a todos que tenham direito, possa acessar de uma maneira interessante, mas também permitir que o usuário permita trabalhar conforme o seu modus operandi. Ele não tem que pegar e ficar trabalhando de diversas maneiras, dependendo de cada local. Ele pode ter a sua forma pessoal, um espaço pessoal e em coordenação com os colaboradores. Então, nós não estamos falando de trabalhar ou com a visão geral, ou com o usuário, ou com a visão arquivística, mas trabalhar com todas as visões, de uma maneira de mais fácil acesso e centrada na tomada de ação. Ok? Desse modo, as informações, eu tenho que pensar como que as informações devem ser gerenciadas. Elas vão ser gerenciadas através de fronteiras mal definidas e heterogêneas? Não pode, né? Não é uma coleção, mas uma coleção de coleções? Está em conformidade com a política governamental? É de uma forma sensível ao tempo, escalando para alto volume? Vai tirar vantagem de toda a tecnologia possível? Eu tenho que ter essas questões resolvidas, tendo, claro, a visão geral, também a visão geral do negócio
e do usuário da equipe, sem perder de vista, é claro, a visão arquivística. Agora, o que o pessoal considera como desafio de governo, né? Bom, o alto volume não se compara com a iniciativa privada, né? O volume é muito grande de processo. A tecnologia ainda não é endereçada ao atendimento das necessidades do servidor, né? Mas às vezes está endereçada a outros propósitos, não tem aquela visão empresarial, né? E a visão pessoal. Muito desenvolvimento de aplicativos personalizados, muitas diferentes fontes de dados e aplicativos corporativos legados que precisam ser integrados. E nós já sabemos, é claro, que não existe um software comercial perfeito e pronto para uso. Cada departamento vai ter um comportamento diferente. Então, o que nós precisamos é de um novo sistema de dados e informações de todos os setores de governo. Isso é uma condição ideal. Mas para isso, a gente vai comprar, construir ou configurar? Olha, comprar, você não consegue um sistema pronto. Construir é caro. Agora, se eu tiver um ambiente que possa ser configurável, isso facilita muito a vida da gente. Né? Facilita muito, porque eu consigo entregar rapidamente, fazer transformação digital rápida. Esse é o nosso propósito, fazer a transformação digital o mais rápido possível. Agora, como implementar esse conceito de ser configurável e de entrega rápida em tempo hábil, enquanto ele entende as necessidades de várias iniciativas que atendam a todos, trabalhando diferentes problemas, horários diferentes para atender e diferentes requisitos do usuário? E como vai funcionar esse método geral, né? Que nível de coordenação seria viável entre os aplicativos que vão ser impulsionados por esses diversos problemas, horários e requisitos? Como que a gente vai resolver as questões relacionadas quanto às políticas que regem a coleta e aplicação de conteúdo como todos, aspectos legais, segurança, LGPD, etc., o controle de acesso, a retenção de dados para operações de conformidades. Ou seja, nós temos poucas visões de caminho de metodologia, porque nós estamos trabalhando com a quantidade de ambientes muito grandes, tanto de ambiente externo, né, e de rede externa, ambientes compartilhados, aplicativos, etc., como ambientes internos, tanto das nossas aplicações corporativas, quanto do nosso espaço pessoal, das equipes que estão acopladas, que não utilizam nossas aplicações, mas outras, assim como das aplicações sociais que nós temos. Então, o que nós temos aqui de verdade que fazer é entender o que eu sei sobre esse assunto e que está distribuído nessas diversas bases. O que eu preciso saber, independente de onde essa informação estão armazenadas. A informação ela está aqui distribuída, não importa a forma de visualização, mas eu queria ter isso dentro de um único processo, dentro de uma única estrutura de trabalho, né? Procurando trabalhar sempre num local único. Então, nós precisamos, efetivamente, de uma abordagem sobre uma nova abordagem sobre necessidade. Temos que compartilhar essas informações incorporadas em diversos aplicativos para definir as ferramentas e métodos para gerenciar um espaço de informações pessoais e para harmonizar esse esforço em uma prática de arquitetura corporativa e geral. Então, sob o ponto de vista, né, da perspectiva dos usuários e das equipes, é necessário, né, que sejam respeitados esses limites organizacionais, nós sabemos disso, né, e alguns desses ambientes dificultam as rotinas. E é necessário, então, que a gente tenha essa nova abordagem que permita gerar todo o espaço de informações pessoais da equipe com métodos definidos, ferramentas apropriadas, etc. Né? Bom, agora, quando você trabalha no setor público, o que impulsiona essa mudança? Eu entender exatamente o que é cada negócio, o que são essas atividades. E para isso, eu posso ter, à medida que eu vou trabalhando, entendendo esses processos que são estruturados, que possuem regras, né, definidas, que possuem roteamento da atividade, decisões previsíveis, automatizada, revisão com assinatura eletrônica, geração e distribuição de documentos plenamente definidos. Mas o mundo não é totalmente definido assim.
Se eu começar a trabalhar só com os processos, como nós falamos, eu vou ter falhas. Essas falhas existem por quê? Porque existe também, de um outro lado, muita informação não estruturada, documentos avulsos que não faz parte de um processo, mas que estão lá e que são atividades que eu tenho que desenvolver. E que eu vou precisar aqui de ter recurso de pesquisa avançada, ter notas, colaboração, agendando atividades, reuniões, né? E ter isso em única plataforma seria o ideal. Eu também posso ter situações em que eu preciso de ter processos bem estruturados, informações não estruturadas que estão em documentos, mas eu preciso também gerenciar situações que eu preciso de uma mistura de tudo. Aqui, misturando banco de dados com processos estruturados e documentos avulsos, tendo então o conjunto total de informação que eu preciso para tocar qualquer negócio. Então, o nosso objetivo nesse caso seria ter processos e facilidades, né, ter processos para usuários e cidadãos de maneira automatizada, porque nós já sabemos disso, né? Nós podemos ter coisas totalmente automatizadas com workflow, mas onde eu vou ter gatilhos de processo previsíveis, estrutura de dados, né, muito bem definidos e o processo amplamente visível, né, totalmente visível, mas do outro lado eu posso ter situações que a gente chama de gestão de caso, em que os gatilhos são ad hoc e muitas vezes imprevisíveis. Os trabalhadores têm muita fonte de informação, que não é só documento, também é banco de dados, né? Cadastro de médico, cadastro de postos de saúde, cadastro de Ciretrans, cadastro, enfim, de pontos turísticos e assim por diante. E o processo é menos estruturado, é totalmente menos estruturado e previsível. Nós temos que trabalhar esses dois mundos, né? O campo do processo totalmente estruturado e aquele não plenamente estruturado. Do ponto de vista de espectro dos negócios, é aquilo que a gente fala. Eu tenho situações muito previsíveis, baseadas em tarefas, e muito variável, que depende de conhecimento, né? Depende de conhecimento como um todo. Como, por exemplo, de um lado eu teria aprovação de faturas, que é um processo automatizado, do outro lado gestão de contratos, né? Porque quando a gente vai pegar e comparar essas coisas, né, a gestão de contrato não é um workflow rígido. Eu tenho sempre muitas possibilidades, né, que eu poderia estar tratando na gestão de contratos. Quando você pega, por exemplo, uma visão típica no workflow tradicional, ele é mais ou menos isso, ele tem passos, tem etapas que eu faria certinho para poder chegar até o final. Quando eu estou falando de gestão de caso, pode ser que eu tenha que fazer uma série de coisas que não segue uma regra rígida, né? Ou seja, existem muitas situações, quando eu tenho os casos, em que as tarefas são ad hoc, né? Eu tenho dados aqui contextuais de localização, de estado do caso, como ele está, atividade do negócio com eventos, tarefas que eu tenho que executar, que eu tenho conteúdo relacionado e, obviamente, eu tenho regras, que aqui eu posso colocar até processos, dados estruturados. Então, o fato é que não importa como sua informação entra no OneBase, se é um documento digitalizado, formulário eletrônico, se entrou por banco de dados, modo de captura, o fato é que a gente consegue ajudar a gerenciar. E esse é o nosso objetivo, gerenciar a informação independente de onde venha. Ou seja, a informação requerida, captada depois da transação inicial, o que precisa acontecer versus o que poderia acontecer. No caso, um exemplo de licenciamento de negócios, né, num workflow típico, é exatamente isso. O pedido é recebido, é revisado, o pedido vai ao conselho para decisão. No case management, pode acontecer esse tipo de coisa, né? Várias coisas podem acontecer nessa situação. Né? Pode acontecer muita coisa fora desse processo, fora desse workflow. No caso de um registro público, a mesma coisa, a requisição é recebida, é revisada, o documento é entregue. Mas, na verdade, muitas dessas coisas podem acontecer. Né? Então, o que nós fazemos aqui, neste caso, é ter várias possibilidades para substituir esses métodos como um todo. Seja com planilhas, caixas de e-mail, formulários, checklist, trocar isso tudo por um sistema
sistema único, né? Que no caso a gente está falando aqui do Homebase. Nós temos alguns casos de sucesso para poder conversar com você, para poder balizar essa conversa, né? Por exemplo, falando de aplicações governamentais completas. Temos exemplo aqui do Texas, do estado do Texas, em que várias aplicações foram feitas, né? Temos aqui o exemplo do estado do Colorado, né? Onde várias aplicações foram feitas. Mas só isso? Será que nós teríamos alguma aplicação no Brasil? Né? Sim, temos. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a Secretaria de Saúde, com várias aplicações já implementadas e com intenção imediata de fazer várias outras coisas, né? Aqui na Secretaria de Saúde, né? O que foi implementado é intenção imediata. Nós temos casos aqui do Detran, por exemplo, com várias coisas que foram implantadas e várias outras coisas que precisam ser feitas de trabalho, algumas soluções a mais implementadas pelo Detran. Lá no DR, OPS, a parte de obras, né, processo de vistoria, gerenciamento de documentos, na junta comercial, né, e claro, tem outras soluções aí para a área de governo. Agora, quando nós pegamos o cenário como um todo, mais que nunca se tornou urgente a gente poder fazer essas implantações de transformação digital, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista dos servidores que trabalham, quanto do ponto de vista cidadão. Não só por causa do cenário, desde 2000, falando de e-gov, mas por causa dessas políticas de teletrabalho também, e acesso ao cidadão, e a pandemia, claro que a gente sabe que esse funcionário chamado Covid-19 foi um grande incentivador desse tipo de coisa. E nesse ambiente que nós estamos falando, que a gente está propondo a trabalhar, né, usando esse Content Management, os Content Services, o que é que vai estar incluso? Estarão inclusos toda uma carga de sistema, de software usando Homebase, né, todo um catálogo de serviços e toda a parte de captação de informação, seja de banco de dados ou documentos. No que tange a serviços, nós temos todo um escopo de serviço para trabalhar com gestão de operações, né, com governança como um todo, melhoria intensa, né, de serviços de trabalho prestados, né, trabalhando em Lean, gerenciamento de processos e projetos, consultoria, né, em Content Service, suporte técnico, produção assistida e capacitação. Ou seja, temos todos aqui, todas as atividades necessárias disponíveis para que nós possamos trabalhar efetivamente, né, na implantação de transformação digital. No caso de uma parte das pessoas que trabalharão, né, uma parte das pessoas trabalharão em gerenciamento do escritório de processo, governança, Lean, etc. E uma parte trabalhará, logicamente, na configuração do ambiente de transformação digital, usando o Content Service chamado Homebase, bem como suporte técnico, produção assistida e capacitação continuada, né? Serão dois grandes grupos de equipe para isso. Ok, senhores? Bom, se no caso não tiver dúvidas, ou quiser lançar dúvidas posteriormente, fiquem à vontade. Muito obrigado por ter participado dessa palestra. Eu vou estar à disposição de vocês para aquilo que vocês considerarem adequado. Muito obrigado, até logo, até a próxima palestra.